Pão é vilão. Cuidado com o pão. Não vai comer pão. Pão vai engordar. Pão faz mal. Você já ouviu isso alguma vez? Ou você já acreditou nisso alguma vez? Hoje eu quero te ensinar a verdade sobre o pão. Justamente aproveitando que eu estou tomando um cafezinho da manhã com pão, que não é o que eu costumo fazer no meu dia a dia, mas em alguns momentos eu tenho um pãozinho mais saudável. E eu quero ensinar vocês a construir um estilo de vida saudável de verdade, sabendo fazer suas próprias escolhas saudáveis. E eu estou aqui para te ajudar a mudar a sua vida através da nutrição e do estilo de vida saudável. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder nada e vem comigo. Falar sobre isso veio da ideia de um comentário que eu vou deixar aqui para vocês verem, que colocaram num vídeo meu, em que eu estava ensinando vocês a substituir o pãozinho. Porque vocês vão entender que é muito interessante que a gente varie a alimentação no nosso dia a dia. Então, não é interessante que você só coma pão, mesmo que seja uma opção saudável. É legal que você varie a sua alimentação, para você ter nutrientes diferentes, para você ter uma composição ali de bactérias do seu intestino boa. Então, quando a gente pensa em saúde, é importante que você varie a sua alimentação. Por isso que é interessante ter opções também no lugar do pão e você não ficar presa a comer pão todo santo dia. Então, nesse vídeo, eu quero falar com vocês coisas importantes para que você entenda e faça suas escolhas nos momentos em que você for comer um pãozinho, sabendo o que você está fazendo, para você escolher opções saudáveis de verdade. E também para você não ficar presa só nisso. Se não comer pão, não come nada. Porque aí você sai dessa caixa de que você só tem que comer, sei lá, pão com ovo, né? Eu vejo muitas pessoas da vida saudável, da vida fitness, que só come pão com ovo, que não varia a alimentação, é só isso. Né? Mal tem fruta na alimentação, mal tem variedade nessa alimentação, não tem nutrientes, não tem fitoquímicos, né? Através dos temperinhos ali da cebolinha verde, não tem as especiarias, é aquela coisa pálida, sem graça, que de verdade, se eu visse de fora e não comesse saudável, eu ia falar, ui, que comida ruim. Então, a gente precisa desmistificar isso para que você entenda que você pode comer ele, um pãozinho saudável, priorize opções saudáveis, mas que você também não tem que ficar só presa nisso. E você precisa cuidar da sua saúde intestinal, porque isso influencia em toda a sua saúde. Você ter uma boa saúde intestinal vai impactar em toda a sua saúde, prevenindo doenças crônicas no futuro, tendo um corpo menos inflamado, um corpo mais equilíbrio, um corpo mais simbiótico, né? Um equilíbrio ali das suas bactérias boas mantém você num corpo mais saudável. Então, quando a gente tem muito desequilíbrio ali de bactérias, a gente acaba tendo muitas condições. E a gente já tem associações de várias doenças relacionadas à saúde da microbiota. Obesidade, doenças crônicas, enfim, tudo vai ter um impacto com a nossa microbiota intestinal. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que o pão não é vilão, mas você precisa saber fazer uma boa escolha saudável. Então, se pergunte, qual pão você escolhe? Você nem sabe o que tem na lista de ingredientes desse pão? Você já olhou? Já viu? Você está comprando pão de mercado, esses pães cheios de aditivo químico? Que tipo de pão você está consumindo? Um pão que é cheio de farinha, aditivo, açúcar, coisas adicionadas para que ele conserve e dure mais tempo? Ou você está fazendo uma escolha mais saudável, com poucos ingredientes? Por exemplo, 3 ingredientes. O pão não precisa de muitos ingredientes. É ovo, farinha. Esqueci os ingredientes do pão. Mas basicamente você precisa de ovo, de farinha, tem pão que tem leite, tem pão que tem água. Os 3 obrigatórios não é nem o ovo, gente. É farinha, fermento e água. É isso que a gente precisa para fazer um pão. Inacreditável, né? E a gente chega no mercado, vira aquela lista de ingredientes para ver, cheio de aditivo químico. Aquilo lá é um produto feito pela indústria para durar mais tempo na prateleira. E aquilo vai sim ter um impacto na sua saúde. Não é legal que você fique consumindo esses produtos cheios de aditivo frequentemente. De manhã, come lá o pão, de tarde, come lá o pão. Todo dia come aquele pão. Isso vai ter um impacto na tua saúde, na tua digestão, nas tuas bactérias do intestino e, consequentemente, como eu falei, na tua saúde como um todo. Porque se a gente afeta as nossas bactérias do intestino, hoje a gente já sabe que tem um impacto enorme em todo o nosso corpo. É sistêmico, não é só local. Isso vai ter um problema, um prejuízo para você. Então, escolha um pão mais natural, até às vezes fazer uma opção em casa mais saudável é melhor. Ou quem sabe fazer que nem eu fiz aqui, comprar um pãozinho de fermentação natural. Esse aqui tem só 3 ingredientes.
Tá vendo que ele é cheio de furinho? Justamente porque, por ele ser de fermentação natural, ele acaba tendo uma digestão melhor, porque as bactérias, elas já pré-digerem aquele glúten. Então, como esse aqui foi feito com o glúten, para quem tem uma intolerância, uma sensibilidade ali não celíaca ao glúten, acaba tendo uma digestão melhor desse pãozinho, além de ele ter poucos ingredientes. Então, é sempre importante você pensar qual pão você está comendo, qual é a lista de ingredientes, veja a lista de ingredientes, pegue o mais artesanal, escolha uma opção mais saudável quando você for consumir. Eu, por exemplo, não compro todos os dias um pãozinho desse de fermentação natural, porque ele é mais caro. Ele é um pãozinho com menos ingredientes, ele é um pãozinho que passa por um processo mais tempo de fermentar. Então ele vai ser um pãozinho mais caro. E eu também não comeria todos os dias, justamente para variar a minha alimentação. Mas eu deixo para comprar. Eu e o meu esposo, a gente come ali no final de semana, a gente compra, daí a gente come no final de semana, que a gente gosta de ter esse tempo juntos. Então, é extremamente importante que você tenha essa consciência na hora de escolher o seu pãozinho. Outra coisa é pensar quem é você, porque a gente não é todo mundo igual. Você não é igual a mim, que eu não sou igual a você. Você não é igual nem aos seus pais. Porque você tem uma composição genética única. E isso tem impacto, sim, também na sua saúde. Então, às vezes, você tem sensibilidade ao glúten, você come glúten e não se sente bem. Você tem ali um pãozinho com poucos ingredientes, mas passa mal com o glúten. Fica estufada, dor de cabeça, excesso de gases, diarreia ou constipação. Sabe, todos esses sintomas podem estar falando que aquele alimento não é para você, que o excesso dele tá te gerando uma resposta negativa para o seu corpo. E por que isso acontece? Porque o glúten, ele é um alimento considerado com potencial alergênico, assim como outros alimentos que a gente conhece, mas eu não vou entrar neles agora. E como ele tem esse potencial alergênico, a gente tem o hábito do brasileiro, né, de comer pão toda hora, toda hora, toda hora. Muitas pessoas estão construindo uma sensibilidade não celíaca por consumir demais um alimento que tem um potencial mais alergênico. Então o corpo começa às vezes a ver aquilo como um problema, a ver aquilo como uma forma de, putz, por que tá vindo toda hora aqui o glúten, que é um tipo de proteína? Pô, mas é uma proteína um pouco mais difícil de digestão, e aí teu corpo às vezes fala, ela tá me atrapalhando, ela tá vindo demais. O que ela tá fazendo aqui? Vamos atacar ela, vamos ver o que tá acontecendo aqui. No caso da doença celíaca, a pessoa não pode consumir o glúten, né? Porque ela tem uma doença que o sistema imunológico ataca o glúten. E isso acaba machucando, lesionando toda a parede do intestino. As pessoas que têm sensibilidade ao glúten não celíaca, que têm todos esses sintomas, às vezes já fizeram até exame, já viram que não é celíaco, e precisa entender que é importante você reduzir a frequência com que você consome o glúten. Isso a gente pode fazer para todos esses alimentos com potencial alergênico. A gente pode variar no nosso dia a dia. Então você não precisa comer o pão, o glúten todo santo dia. Deixa para comer o glúten quando você for comer a pizza com seus amigos, no seu momento de exceção. Ou quem sabe quando você for comprar um pãozinho de fermentação natural, igual eu falei aqui. Ou quem sabe em alguns momentos mais específicos, quando você vai ter ali um momento de comer uma coisa diferente com glúten. Então, você tendo essa sensibilidade, identificando isso, é importante demais que você tenha essa consciência. E até, quem sabe, escolha um pãozinho sem glúten. Escolha um pãozinho ali com poucos ingredientes, que não tenha o glúten. Ou quem sabe você faz, tem aqui opções aqui no canal também. O pão australiano maravilhoso, funcional. Mas você pode testar coisas sem glúten, testar receitinhas saudáveis sem glúten e também pãozinhos sem glúten para você variar a tua alimentação. A segunda coisa que é importante você entender é como você come o pãozinho. Porque o pãozinho ele é uma fonte de carboidrato, assim como outras fontes de carboidrato que a gente vai ter na nossa alimentação, seja uma fruta, seja um tubérculo, seja o arroz. Todas essas fontes de carboidrato vão trazer energia rápida para o nosso corpo. Então, a forma como você come o pão vai ter impacto na tua saúde, no teu emagrecimento e em tudo. Então, se você come pão puro, pão com doce, pão com não sei o quê, você tá fazendo um pico maior de glicose ali no teu sangue. Se você queria intencionalmente comer um pãozinho num pré-treino rápido, assim, eu tenho meia hora e eu vou treinar e eu passo mal quando eu fico sem comer no treino, então eu vou comer um pãozinho com uma geleia saudável, tipo, só de fruta. Ok, porque, querendo ou não, você já vai usar aquela energia ali durante o treino. Mas isso é exceção. A regra da vida é comer sempre fonte de carboidrato com proteína. Então, se você vai comer um pãozinho, é importante que você coloque alguma fonte de proteína. Então, no meu caso aqui, eu coloquei os ovos. Mas você poderia colocar uma outra opção. Você poderia fazer um patezinho saudável, um atunzinho com uma pastinha de abacate, que eu já ensinei aqui no canal.
Ou, quem sabe, um franguinho desfiado. Você poderia colocar fontes proteicas, principalmente as de origem animal, porque elas são mais ricas em proteína. Mas você também pode, por exemplo, fazer um creminho de tofu, se você é mais vegano, gosta de coisas mais variar sua alimentação, é até interessante para a saúde intestinal também. Você pode, mas lembrando que, por exemplo, as leguminosas, elas têm bastante carboidrato também. Então, fazer uma pastinha de grande bico. Vai ter ali um pouquinho de proteína, de aminoácido, mas vai ter bastante carboidrato, tá? Só é importante vocês saberem disso. Mas a forma como você come esse alimento impacta. Então, por exemplo, o que eu costumo fazer? Eu costumo colocar fonte de proteína e costumo fazer uma pastinha de abacate e colocar por cima. Por quê? Porque eu vou ter proteína, fonte de proteína e de gordura no ovo e fonte de gordura na pastinha de abacate. Isso vai reduzir o pico de açúcar no sangue na hora que eu comer o meu pãozinho, além de ele ser integral, que também tem esse impacto. Eu não estou com o meu patezinho aqui, inclusive porque não madurou nesse frio da minha cidade, não madurou o meu abacate. Ai, meu Deus, eu quero comer meu abacate. Jesus amado, tá lá com as bananas pra ver se as bananas ajudam a resolver o problema, mas tá difícil o negócio aqui. Espero que isso melhore logo. Gente, eu tô viciada na minha pastinha de abacate. Eu já ensinei vocês aqui no canal, hein? Vamos lá ver. E é claro que a minha composição completa não é ainda só isso. Ainda tem um bolzinho de fruta pra comer. Então, você precisa pensar na composição completa do seu lanchinho, do seu café da manhã, né? Daquilo que você for comer. Pra você não ficar fazendo esses picos de açúcar no sangue, que vai impactar tanto o seu emagrecimento quanto a sua saúde, né? Porque a gente pensa em prevenir diabetes, pensa em prevenir ali a resistência insulínica. Pessoas que já estão ali pré-diabéticas podem reverter o quadro, tendo essa consciência, essa conscientização sobre alimentação saudável. Então, essa reeducação alimentar, ela é importante. Gente, uma coisa muito importante falar, tá? Aqui, pelo amor de Deus, não vale embutido. Salame, mortadela, presunto, peito de peru, todos eles não são opções saudáveis para você comer no seu dia a dia. Porque os embutidos, eles são a partir da carne, mas eles têm muitos aditivos químicos para manter. Porque pensa, a carne, a partir do momento que mata o bicho, a gente já começa um processo chamado de putrefação. É um processo. Pensa, tudo aquilo que é natural vai estragar mais rápido. Isso a gente sabe, todo mundo sabe. Mas é extremamente importante você entender que eles colocam muitos aditivos químicos justamente para durar mais tempo. Então, se eles colocam muitos aditivos químicos, esses aditivos eles vão ter um impacto na nossa saúde. E a gente já sabe que o consumo desses embutidos, o excesso desse consumo, está associado ao aumento do risco de câncer de colo retal. Aumenta-se muito a chance, e pessoas que têm predisposição genética, inclusive eu comia muito, e isso prejudicou muito a minha saúde, tenho questões de câncer de intestino na família, então eu sei o impacto que isso tem. Então, é importante que você tome esse cuidado de você não ficar consumindo esse tipo de produto e ter opções mais saudáveis, tá? E a última dica extremamente importante para você fazer uma boa escolha e ajudar, claro, no seu processo de emagrecimento, na sua saúde, é o quanto você come. Porque também importa. Porque às vezes a pessoa, ela quer comer muito carboidrato. E aí ela come muito carboidrato. Ela monta um prato com um prato inteiro de carboidrato, 2 pedacinhos de carne, né? Você já deve ter visto isso, né? Eu vejo isso em casa, né? Não aqui na minha casa, mas na casa dos meus pais. Né? O meu pai monta um pratão, assim, de carboidrato e coloca as proteínas por cima, assim, um cheiro de proteína. E isso não é saudável. O importante é você equilibrar. Né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho 2 fatias de pão. É o que eu vou comer de carboidrato agora com as frutinhas. Então, é muito importante você equilibrar essa quantidade de carboidrato na sua alimentação para te ajudar tanto no processo de emagrecimento, quanto nesse excesso de glicose que você vai dar sem necessidade muitas vezes, né? Então, se você come um prato enorme só de macarrão e coloca ali aqueles... Não dá nem dá pra contar nos dedos o quanto que tem de carne moída naquele macarrão. Isso é péssimo. Agora, se você consegue montar um prato mais equilibrado, com a divisão do prato que eu ensino pra vocês aqui no canal, fazendo tudo ali certinho, isso vai ajudar também no impacto. E isso pro pãozinho também. Então, se você é a pessoa que come muito pão toda hora, pão, pão e um monte, tem pessoa que não consegue comer um pãozinho, 2 fatias. Tem pessoa que come muito. Por quê? Às vezes porque só come o pão puro, né? E aí não se sente saciado ali, acaba que fica procurando coisas para se sentir saciado.
porque não tem fonte de proteína, não tem fonte de gorduras boas, é uma alimentação pobre, nutricionalmente, isso vai ter impacto. Mas às vezes também é porque a pessoa exagera muito sem perceber, não tem esse equilíbrio e acaba comendo muito. Então, você sempre tendo o equilíbrio das fontes de proteína, gorduras boas com o pãozinho, vai ser o ideal para você não exagerar na quantidade de carboidrato ali no seu pratinho e ajudar o seu emagrecimento. Já quem tá no processo de ganho de massa magra, pode ali ter um pouco mais de carboidrato, é um pouco diferente, mas é sempre importante a gente pensar na qualidade do carboidrato, na qualidade da alimentação, para você não só simplesmente ter fontes de carboidrato, excessos, mas você ter qualidade nutricional. E essa questão do quanto come também entra aquela questão que eu falei da variedade, tá? Então, sempre que possível, varie. Porque se você come na semana todo santo dia pão, você também tá exagerando. E se você variar? E se você comer ali 2 vezes na semana, 3 vezes na semana o pão, e na outra você fazer uma panquequinha, na outra você fazer uma veioca, que eu ensinei aqui no canal pra vocês substituírem um pãozinho, vão lá ver. Ou quem sabe outras receitinhas que você queira fazer pra levar pro seu trabalho, pra testar. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo se você gosta e quer aprender, não quer mais ficar perdida na alimentação saudável, no café da manhã, no lanche da tarde, sabendo variar, fazer escolhas gostosas e saudáveis, eu vou deixar aqui o meu e-book de lanches para te ajudar nesse processo. Inclusive, eu atualizei ele, ele tá muito legal. Então, coloquei bastante coisa que eu gosto no meu dia a dia e que faz sentido, tanto na minha vida quanto na das minhas alunas. Muitas se adaptaram e gostam de fazer, que são práticas e fáceis, porque eu não gosto de coisa que demora demais, exige demais, enfim. E já deixando algumas bases prontas, como por exemplo o franguinho, né? Você tem ali às vezes congelado ou ali na tua geladeira, muitas coisas facilitam para você conseguir colocar algumas das receitinhas em práticas. Então, se você quiser adquirir o seu, pode entrar aqui no link aqui de baixo. E se você já pegou o e-book no começo do ano, ali em janeiro, fevereiro, mais ou menos, você pode atualizar, porque eu fiz a atualização. Ai, gente, eu esqueci de um detalhe. Eu deixei um super bônus muito legal lá para vocês que querem emagrecer, que é assim: emagreça comendo. Não, não. Emagreça sabendo comer. Para que você faça uma reeducação alimentar com consciência, sabendo o que você está fazendo. Então, é um e-book simples que vai trazer ali coisas práticas para você colocar no seu dia a dia. E para você já começar a montar um prato com mais consciência, para você conseguir fazer um lanche com mais consciência e usar as receitinhas também ao seu favor. Então eu coloquei várias dicas lá e orientações para vocês que querem também emagrecer, terem mais autonomia, tá? Espero que ajude vocês, espero que vocês gostem. Eu faço com muito carinho, eu amo mesmo ajudar vocês a mudarem de vida, a cuidarem de estilo de vida, a reeducarem a alimentação. Gente, eu acho que eu estou sensível. Eu vou entrar nos meus dias, estou muito sensível. Porque isso impactou a minha vida. A nutrição impactou a minha vida. E, consequentemente, eu sei que vai mudar a sua também. E vai te levar a viver mais, melhor, com saúde, evitando doenças, complicações. Então, eu realmente amo o que eu faço. E eu quero te ajudar nesse processo. Meus amores, se ficou alguma dúvida, alguma coisa que você queira colocar aqui nos comentários, coloque, mande, eu vou responder com todo amor. E quero te ajudar nesse processo de você mudar o seu estilo de vida com autonomia e tendo resultados na sua saúde e no seu corpo. Não se esquece de se inscrever aqui. Deus abençoe vocês. Beijo no coração, curte esse vídeo e até o próximo. Tchau! E agora eu vou comer porque, meu Deus, minha barriga tá roncando e a minha comida já tá fria. E bora. Nham, nham.